Fala, torcida do Mengão, bora para as últimas informações do Flamengo. Pessoal, amanhã Mengão já decide mais um título, o título do Campeonato Brasileiro contra o Ceará no Maracanã. Maracanã, como sempre, lotadíssimo. Vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 2/12, atualizando todas as notícias e informações do Malvadão. Torcedor flamenguista já sabe, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Flamengo. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas notícias e informações do campeão da Libertadores. Muito boa tarde, gente boa. Globo Esporte chegando em dia de Brasileirão. Vamos começar logo falando de... O Flamengo faz hoje às 13h30 da tarde o último treino antes do jogo de amanhã contra o Ceará. Jogo que vale o título de campeão brasileiro, porque se vencer, o Flamengo chega a 78 pontos e com isso não pode mais ser alcançado pelo Palmeiras, o segundo colocado. Como o Flamengo voltou de Lima no domingo, festejou com a torcida o título da Libertadores e se reapresentou ontem, o técnico Felipe Luiz vai usar o treino de hoje com o elenco completo para entender quais jogadores estão em melhores condições e, com isso, decidir o time titular de amanhã. A final disputada no sábado exigiu muito do elenco, mas o Flamengo não teve nenhuma baixa, ninguém se machucou, então possivelmente Felipe Luiz deve escalar força máxima. Esse jogo de amanhã também é importante para o Flamengo decidir o planejamento para o Intercontinental, que vai ser disputado no Catar a partir da semana que vem, no dia 10. Se for campeão amanhã, o Flamengo já pode focar totalmente no Intercontinental e disputar a última rodada do Brasileiro com um time alternativo formado por jovens da base e jogadores que não são tão utilizados. É isso, amigos. Abraço para vocês. Valeu, Ana Flávia. Hoje tem a... Inclusive, a maioria é mulher, pode mandar para cá. E a gente adora um rosa. Vamos começar a rodar, então, a nossa reportagem, começando com o Flamengo. A gente vai lá para o Ninho do Urubu, com a Ana Flávia Nunes, para falar da logística que o Flamengo está preparando, né, minha amiga? Bem-vinda ao Taon, porque o Flamengo pode ser campeão na quarta-feira contra o Ceará. E a gente vai falar, né, da ideia de time do Felipe Luiz para essa partida. E dependendo do resultado, dá para poupar todo mundo para um jogo contra o Mirassol no final de semana. É bem isso, Joana. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Esse é um cenário, né? Um dos cenários possíveis que o Flamengo já está estudando, trabalhando ainda. Claro, não há um planejamento definido, bem certinho, para o Intercontinental, porque tudo vai ficar mais simples dependendo do resultado do jogo desta quarta-feira contra o Ceará, né? Se o Flamengo for campeão, então, pode já focar totalmente no Intercontinental, de repente viajar até antes do fim do Brasileiro, porque na última rodada contra o Mirassol no domingo, o Flamengo pode escalar aí um time alternativo, né, com jovens da base, jogadores que foram pouco utilizados ao longo da temporada. Então esse é sim um cenário possível, mas claro, tudo vai depender de como vai ser o resultado deste jogo de amanhã. Lembrando que o Flamengo estreia no Intercontinental na quarta-feira que vem, dia 10, contra o Cruz Azul do México. Então amanhã é um jogo importante não só para decidir esse planejamento do Intercontinental, claro, mas como a gente vem falando, jogo importantíssimo porque vale o título de campeão brasileiro, porque se o Flamengo vencer o Ceará amanhã no Maracanã, aí o Flamengo chega a uma pontuação de 78 pontos. Com isso, Palmeiras, segundo colocado, que tem 70 pontos, não consegue alcançar o Flamengo, e aí o Flamengo ergue a taça de campeão brasileiro, mais uma taça, né? 2 em menos de uma semana. Então o Flamengo está trabalhando focadíssimo para já acabar com isso logo amanhã. Inclusive a equipe do técnico Felipe Luiz vai fazer logo mais às 3h30 o último treino de preparação para esse jogo. A gente acredita que o Felipe Luiz deve escalar força máxima, tá? Como ele não teve nenhuma baixa na final da Libertadores, nenhum jogador machucado, ou ele vai usar esse treino de hoje com o elenco completo para, a partir das informações recebidas pelo departamento médico, também entender quais jogadores têm melhores condições e com isso decidir o time titular. Há uma dúvida mesmo com relação ao zagueiro Léo Ortiz. O Ortiz está recuperado da lesão no tornozelo, foi
relacionado para a final da Libertadores, não entrou em campo. Então seria uma dúvida com relação aí ao Ortiz. E o Flamengo, enquanto está aí focado, né, no Brasileirão, nesse jogo importante de amanhã, também pensando nas possibilidades de planejamento para o Intercontinental, a gente tem apurações dos nossos colegas do GE. Globo que mostram como a diretoria está trabalhando pensando em 2026, pensando também em reforços, né? Então, 2 posições são importantes em termos de reforços para o ano que vem para a diretoria do Flamengo, tá? Goleiro e zagueiro, já tem conversas em andamento. Mas a ideia do Flamengo é para a próxima janela fazer aí contratações pontuais de reforços. A ideia também é manter a base do time, então assim, segurar os jogadores que foram mais importantes para o elenco neste ano, para as conquistas, né, até então. Então, a princípio, o planejamento geral envolve a contratação de 3 a 4 nomes, maioria para o ataque, mas tem conversas então, Joana, pensando aí em goleiro e também zagueiro. O Flamengo já está pensando no planejamento, né? Fez contratações muito importantes esse ano, todo mundo que foi fundamental, inclusive, para esse título da Libertadores e possivelmente o título do Campeonato Brasileiro também. E ficou uma coisa para a gente entender do Léo Ortiz. Léo Ortiz vai ter esse cuidado mesmo, né Ana? Não temos certeza se ele vai ser titular exatamente pelo cuidado que o Flamengo está tendo com ele. Exatamente. É uma dúvida mesmo se o Flamengo vai pensar em colocá-lo mais para o Intercontinental ou se vai, né, se vai segurar por agora ou se vai realmente já colocá-lo para esse jogo do Brasileirão. Até porque, né, a outra opção é o Danilo, o herói, né, do título da Libertadores. Não tá ruim. O Léo Ortiz veio como titular ao longo da temporada, mas o Danilo sempre muito pontual, né, fazendo um excelente trabalho em campo também. Digamos que não tá ruim não, né? Não tá ruim, não. Muito obrigada, Ana Flávia Nunes, trazendo então as novidades do Flamengo, que vai fazer um treino importante para entender também que time que estará disponível. Lembrando que Felipe Luiz, para sorte do Felipe Luiz, não tem nenhum desfalque, a não ser o Pedro, que está em recuperação ainda. Vamos voltar aqui para São Paulo. Vamos para Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora para as últimas informações do Flamengo. Pessoal, o Mengão aí, campeão da Libertadores, e amanhã já tem mais uma partida valendo o título do Campeonato Brasileiro para o Flamengo. Torcedor flamenguista, vamos aqui com o Vene Casagrande, atualizando todas as notícias e informações do Malvadão, campeão da Libertadores. Pessoal, deixando os créditos ao canal do Vene. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas informações do Flamengo. Vamos lá, galera. Provável mudança na tabela do Campeonato Brasileiro na última rodada, hein? Caso o Flamengo seja campeão nessa quarta-feira contra o Ceará, a CBF vai antecipar o jogo do Flamengo contra o Mirassol na última rodada, marcada para domingo, para sábado, porque a ideia da CBF é dar mais um dia de descanso ao Flamengo antes do jogo de quarta-feira da semana que vem contra o Cruz Azul, pelo Intercontinental. Os outros 9 jogos da última rodada do Brasileirão seguem mantidos para domingo às 16 horas. Vocês sabem que a última rodada é sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Mas, em alguns casos, a CBF antecipa, faz uma alteração, o que seria o caso do Flamengo e Mirassol, porque não ia interferir em nada na tabela. O Mirassol praticamente classificado para a Libertadores. Quer dizer, já está classificado para a Libertadores, já está saber se vai para pré ou vai de vaga, na fase de grupos direto. E o Flamengo sendo campeão na quarta-feira, não tem mais nada a fazer na última rodada. E aí é botar a garotada para jogar pensando no jogo contra o Once Caldas pelo Intercontinental. Inclusive, foco total no Ninho do Urubu, reunião da comissão técnica, Felipe Luiz com os jogadores, a galera super focada, muita gente preocupada por conta da comemoração, clima de oba-oba. Não, no Flamengo não está com clima de oba-oba, muito pelo contrário, todo mundo focado nesse grande jogo, nesse grande duelo com o Ceará. Repito, jogo que pode dar mais um título ao Flamengo. Inclusive na comemoração, o BAP, presidente do Flamengo, meteu: alô, rivais, deixa para ficar pé da vida na quarta, porque fica pé da vida uma vez só. Não adianta ficar pé da vida agora e ficar pé da vida na quarta-feira. Então fica de uma vez só na quarta-feira. Ah, o BAP, esse cara é sensacional. Quando ele abre a boca em entrevista, amigo, vai vir coisa boa, tá? O que não tem coisa boa para vir é sobre o Pedro, gente, porque muita gente acha que o Pedro tem condições de jogar o Intercontinental. Chances remotas, assim. A verdade é que o Pedro está sendo preparado para o início do próximo ano.
já pensando na próxima temporada. E o Flamengo, ó, sendo campeão brasileiro, tem a Supercopa, tem o início do Campeonato Brasileiro em 2026, tem estadual, tem a Recopa Sul-Americana, o primeiro jogo vai ser no dia 18 de fevereiro. Então será um começo de temporada extremamente intenso e importante para o rubro-negro. Então, foco total nesse início de temporada, porque... Opa! Boa, mandou bem. Recebi uma informação boa aqui. A galera usando meu cupom aí nas empresas que eu faço divulgação. Tamo junto, galera. Obrigado pela moral. E por falar em planejamento, o Flamengo já se planeja para o próximo ano. E planejamento é tudo. O Flamengo tem 2 reforços encaminhados, porque o José Boto, durante a comemoração do título lá em Lima, ele falou rapidamente sobre reforços no gramado. Ele falou, o planejamento já começou antes, está tudo encaminhado. E aí, os colegas do GE afirmam que o Flamengo tem 2 contratações encaminhadas, goleiro e zagueiro, o que não é nenhuma novidade. A gente sabe muito bem que o Flamengo busca um goleiro desde quando negociou... Chegou Nil. ...ainda do Matheus Cunha, porque o Matheus Cunha ia para o Cruzeiro no meio do ano. O Flamengo acabou não liberando no fim das contas, porque esse goleiro que estava encaminhado acabou não vindo no meio do ano. Então o Flamengo segurou o Matheus Cunha assinou um pré-contrato com o Cruzeiro para se apresentar em janeiro, e o Flamengo continuou negociando com esse goleiro. Olha, a informação sobre o goleiro que eu tenho é o seguinte, não será surpresa se for o Gabriel Brazão do Santos, que está se destacando no Campeonato Brasileiro esse ano com a camisa do Santos, embora o Santos esteja brigando para não ser rebaixado. E eu acho que é por conta disso também, né? Quando um time sofre muito, o goleiro é muito acionado. E se ele for bom, se destacar, ele vai chamar atenção. E o Gabriel Brazão é um baita goleiro e muita gente dentro do Flamengo gosta dele. Não tenho informação que é ele. A informação que eu tenho é que o Gabriel Brazão é super bem avaliado. E zagueiro, eu confesso para vocês que eu não sei quem é. E, obviamente, se eu descobrir, eu vou trazer aqui no meu canal no YouTube, também no meu Instagram, no meu Twitter. E por falar nisso, galera, gostaria muito de agradecer a vocês pela repercussão extremamente positiva desses últimos dias aí, envolvendo o final de Libertadores. Cara, números maravilhosos, assim, batemos vários recordes no YouTube, no Instagram, no Twitter. Pô, maneiro demais. Só agradecer, obviamente, a Deus por me dar saúde e disposição diariamente. Sempre gosto de mencionar isso, porque não adianta nada eu ter vocês e não ter saúde e disposição. E é Deus que me permite levantar todo dia da cama. A minha família, pelo suporte diário, isso é extremamente importante. A vocês que estão aqui todo dia me acompanhando, seja no YouTube, no Instagram, no Twitter e nas ruas também. Um carinho maravilhoso que eu recebo diariamente de vocês. E, obviamente, graças ao meu trabalho também, porque eu corro muito atrás, eu trabalho muito, não é pouco não. E sem falsa modéstia, eu corro muito atrás. Nada cai do céu. Então, obrigado, galera. Que seja uma semana maravilhosa novamente. Obrigado a todos que assistiram ao SBT hoje. De fato, foi uma festa. Deve ser terrível não gostar de mim, porque, olha, hoje eu tava demais. Mas é isso, galera. De repente, na quinta-feira, a gente tem mais comemoração. Fiquem com Deus. É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Canal mexicano vê vantagem abismal do Cruz Azul contra o Flamengo no Intercontinental. TV Azteca destaca que o duelo será apenas 54 dos mexicanos em 2025, enquanto o rubro-negro está completando já 76 confrontos. Flamengo e Cruz Azul se enfrentam no próximo dia 10 às 14 horas, horário de Brasília, pelas quartas de final da Copa Intercontinental, também conhecido como Derby das Américas. O canal de televisão mexicano TV Azteca vê o adversário rubro-negro em vantagem abismal. O texto destaca o número de jogos bem reduzido do Cruz Azul como facilitador. É citado que os mexicanos disputarão suas 54 partidas em 2025 nas quartas de final do Intercontinental, enquanto o Flamengo já está nas suas 76 confrontos no ano. Cara, são muitas partidas. A matéria ainda enumera como vantagem do Cruz Azul o fato de ter descansado por 18 dias após o término da fase regular do Campeonato Mexicano. Depois de perder por 3-2 para o Pumas em 9 de novembro, voltou a atuar somente no dia 27, quando abriu as quartas de final da competição, com um empate em 0-0 com o Chivas.
No último domingo, o Cruz Azul e Chivas se reencontraram na partida de volta e o adversário do Flamengo venceu por 3-2 com direito a gol da vitória marcado aos 51 minutos da etapa final e pênalti perdido por Javier Chicharito Hernández, astro da equipe de Guadalajara. Embora a TV Azteca aponte vantagem dos mexicanos, vale destacar que o Cruz Azul jogará as semifinais do torneio Apertura do Campeonato Mexicano nos dias 3 e 6 de dezembro contra o Tigres. Se o Flamengo for campeão brasileiro nesta quarta-feira, Felipe Luiz levará reservas para o duelo com o Mirassol no próximo domingo no Maião. É isso aí, torcida do Mengão, pessoal mexicano, acho que não conhece o Flamengo, né? Só pode. Cara, que o Flamengo vai amassar esse time mexicano não tá escrito. É isso aí, torcedor flamenguista, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Valeu, pessoal, e até o próximo conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho.